Vamos aqui. Bom, pessoal, tendo feito toda aquela discussão na aula passada sobre desvio de fluxo sanguíneo e pressão arterial, resistência periférica, a gente termina essa parte cardiovascular agora mostrando alguns gráficos importantes sobre a resposta cardiovascular durante o exercício e que marcam muito a nossa profissão. Esta figura é uma figura histórica, antológica, fundamental para a nossa profissão de professores de educação física e pessoas que prescrevem exercício físico, né? O que a gente está vendo aqui? Um exercício de intensidade progressiva, ou um exercício progressivo, ou um exercício incremental, que é um termo que eu não gosto muito, e a resposta da frequência cardíaca. O que a gente tem que notar? É claro que isso não é uma curva real, é uma curva é uma curva esquemática, né? Um modelo teórico, mas o que ela quer mostrar, que é muito importante, é o seguinte: a frequência cardíaca aumenta num padrão linear em relação ao aumento da intensidade de exercício, tá? E você fala assim, pô, mas o que tem de interessante e importante nisso? Tem que ele não precisaria de ser linear. Ele poderia ser, por exemplo, exponencial, poderia ser um aumento assim, ó, como, por exemplo, do lactato sanguíneo, tá? Poderia ser um aumento sigmoide, faz assim, faz assim, faz assim. Poderia ser um aumento hiperbólico, faz assim, tá? O fato de ser linear, e não é uma linha perfeita, obviamente, né? A frequência cardíaca vai ficar toda dentada aqui, ó, tá? Vai toda dentada. O fato disso é o seguinte: quando nós chegamos aqui perto da nossa intensidade máxima e a gente atinge esse platô, como vocês estão vendo aqui, ó, este platô é considerado a frequência cardíaca máxima do indivíduo, tá? Então, por definição, a frequência cardíaca máxima do indivíduo é aquela alcançada, a máxima frequência cardíaca registrada no teste progressivo, quando o traçado da frequência cardíaca atinge um platô. Aí você fala assim, mas o que acontece se eu continuar o exercício? Isso não acontece. Quando você chega a configurar esse platô, você já está pedindo, pelo amor de Deus, para parar o exercício, tá? Então, aqui, a pessoa vai bater a mão no botão vermelho lá da esteira e vai pedir para parar. Ou da bicicleta, né? Ergométrica. Vai pedir para parar, tá? O fato então, de o comportamento traçado ser linear em relação ao aumento da intensidade faz com que, uma vez que a gente saiba qual é a frequência cardíaca máxima do indivíduo, a gente possa determinar, então, quanto que é 80%, quanto é 90%, quando é 70%, quando é 60%. E com isso eu consigo estabelecer intensidades de exercício em percentuais da frequência cardíaca máxima. Eu não preciso virar para a pessoa e falar assim, olha, você vai ficar... hoje você vai dar uma corrida ou uma pedalada a 70% da frequência cardíaca máxima. Você quer 70%? Você vai lá, qual é 70%? 70% é aqui. Ah, ok. Isso correspondeu a uma velocidade de corrida de 12 km por hora. Ah, então, olha, você quer que você corra 12 km por hora. Porque a frequência cardíaca não vai ficar essa aqui exatamente como você mediu no teste. Um pouco acima, um pouco abaixo, vai depender da temperatura ambiente, vai depender da hora do dia, vai depender do estado da pessoa naquele dia. Ok? Desculpa, pessoal. Nossa, essa noite foi terrível, muito pesadelo. Dormi super mal. Bom, então, o que acontece? Essa frequência, essa curva, ela é muito importante para a nossa profissão, para a prescrição de exercício, tá? O protocolo que se usa de aumento da intensidade aqui, ó, ele interfere um pouco neste patamar, nesse platô, tá? Por exemplo, os testes de corrida de vai e vem.
os famosos testes de shuttle run ou testes ioiô, normalmente costumam levar a frequências cardíacas um pouco maiores, tá? Os testes na corrida levam normalmente frequências cardíacas maiores do que os testes na bicicleta ergométrica. Os testes de ergômetro de esqui, por exemplo, que não tem no Brasil, né? A gente não usa isso aqui, mas nos países nórdicos, principalmente, é muito usado, tampouco não, é muito usado. A gente não tem muito essa... a gente tem frequências cardíacas maiores um pouco, tá? Então, isso aqui é um padrão de referência. E aí, Vinícius, deixa eu interrompe a gravação só um pouquinho para eu contar uma historinha aqui. Vinícius? Acho que o Vinícius tem uma saída por aí, né? Bom, depois eu conto, então. Eu não quero contar, não, porque eu vou falar de uma pessoa, então não quero contar com isso gravado, não. Pois bem, tá? Essa, então, por definição, é a frequência cardíaca máxima. Perfeito? Como é muito difícil que a gente atinja esse comportamento platonizado, porque esse exercício vai estar numa intensidade já muito alta. A maior parte das pessoas sente fadiga periférica, dor na lombar, dor no quadril, dor no joelho, dor no pé, não consegue coordenar o movimento na esteira, não consegue manter os giros de pedal. Então, a realização desses testes máximos para detecção da frequência cardíaca máxima, ou determinação da frequência cardíaca máxima de um indivíduo, essa realização, ela é um pouco, esses testes era um pouco limitada. Por causa disso, a maior parte da população não atinge a frequência cardíaca máxima quando solicitada a fazê-lo, tá? Existe também um pouco a questão do risco, de você colocar uma pessoa que nunca fez exercício muito intenso num exercício tão intenso assim. Agora, o risco, pessoal, é uma questão bem menor do que a gente acha que é, tá? Por exemplo, existe um protocolo, um dos protocolos de exercício progressivo, um chamado protocolo de Balke, B-A-L-K-E, Balke, tá? Vou até colocar aqui no chat. Protocolo de Balke. Existem outros protocolos. Balke é o nome do fisiologista que desenvolveu o teste, se não me engano, nos anos 50, nos 60 do século passado. Teste de Bruce, também. Teste de Bruce, se não me engano, foi feito originalmente para esteira, para bicicleta, depois tem uma adaptação para esteira também. A gente usa muito isso daqui. O teste de Balke, por exemplo, é um teste normalmente utilizado no contexto clínico, médico, de consultório, de avaliação clínica, onde se coloca o indivíduo para fazer um teste de intensidade progressiva, como esse daqui, mas com uma pequena diferença. A velocidade da esteira não só aumenta, como também há um aumento na inclinação da esteira. Tá? Então, você aumenta a intensidade não só aumentando a velocidade linear da esteira, na verdade, da esteira não, né? Seria a velocidade do seu centro de massa em relação à esteira que está passando assim, embaixo de você. Mas ela tem um aumento. Por que você tem um aumento da inclinação? Para que, ao se testar pessoas obesas, sedentárias, cardiopatas, enfim, pessoas com limitação, a pessoa ela atinge o máximo da capacidade cardiorrespiratória dela, que vai coincidir com o momento da frequência cardíaca máxima, sem que ela tenha que correr. Então, significa o quê? O exercício vai ficando
Difícil, 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 tá? Mas ela vai aumentando a velocidade da passada, né? A velocidade da caminhada, porque não é só a inclinação, aumenta a velocidade, mas ela não chega a ter que correr. E por que isso? Porque correr aumenta muito o impacto, aumenta muito o consumo de oxigênio, piora muito a eficiência mecânica, e a maior parte das pessoas no mundo não sabe correr, trotando levemente, tá? Mas as pessoas sabem caminhar rápido. Então, é uma forma que a ciência encontrou de levar a pessoa a exigir o máximo da capacidade cardiorrespiratória, e isso é importante na avaliação clínica de uma pessoa, sem que ela tenha que correr, tá? No CTE, por exemplo, a gente tem uma esteira que não inclina. Ela vai a 40 km por hora, que é a velocidade do Usain Bolt, tá? Mas ela não inclina. A velocidade máxima, pico do Usain Bolt. Mas ela não inclina, tá? Então, é uma esteira melhor para você avaliar atletas. Por quê? Porque no caso do atleta, você quer saber realmente a velocidade de corrida dele em quilômetros por hora e metros por segundo. Se você coloca uma inclinação, você está mascarando o desempenho do atleta. Mas o atleta provavelmente vai conseguir chegar a um estado desse, o que uma pessoa não atleta não consegue. É impossível de conseguir. Perfeito? Estou percebendo com o tanto de coisas que estão envolvidas aqui, não é? Pois bem, a gente está até com um caso agora interessante de uma menina que eu oriento, tá? Fisioterapia, que tem que fazer um teste de consumo máximo de oxigênio indireto, ou seja, ela não vai usar máscara, tá? Mas é um teste indireto. Então, ela tem que usar um desses protocolos, de Balk, de Bruce, mas todos os protocolos indiretos usam rampa. Não tem protocolo sem rampa, sem inclinação, tá? E aí a gente tem um problema. Então, a gente vai ter que levar ela no laboratório aqui, no Lafise, ou fazer alguma coisa na pista, tá? Ou então usar máscara, usar o ergospirômetro, que é uma coisa extremamente cara e difícil de ser feita. Pois bem, como eu falei para vocês, a imensa maioria da população não atinge esse platô aqui, ó, certo? Como que eu sei que a pessoa que parou aqui está na frequência cardíaca máxima e não aqui? Como que eu sei que um teste, quando no teste o traçado não chega a platonizar? Como que eu posso considerar esse teste válido para a determinação da frequência cardíaca máxima de alguém? Da seguinte maneira, existem fórmulas lá no chat de novo, tá? Existem fórmulas preditivas de frequência cardíaca máxima, onde nós temos a frequência cardíaca máxima como sendo 220 menos a idade do indivíduo, tá? Ou frequência cardíaca máxima sendo essa fórmula provavelmente um pouco mais correta, mais sensível, 208 menos 0,7 vezes a idade. Então, você pega 0,7 multiplica pela idade, não é? Então, você pega aí a minha idade, por exemplo, 0,7 vezes 22 anos. Quem dera, hein? Meu Deus, velhos tempos. Com 22 anos já era formado em educação física há 2 anos. 0,7 vezes a idade, pega então a idade de qualquer um de vocês, e depois 208 menos 0,7 vezes. Eu vou até escrever de novo aqui, para ficar correto, tá? Parece a ausência do sinal de menos aqui, parece que aqui fica parecendo que é uma multiplicação implícita, né? Mas não. Tá? 208 menos 0,7 vezes a idade. No meu caso, por exemplo, eu lembro que eu calculei aqui recentemente, nem me lembro mais,
As duas fórmulas dão um valor muito próximo, a 208 menos 0,7 vezes a idade, dá algo tipo assim, 5 batimentos a menos só, tá? Mas isso aí é claro, se eu pegar toda a turma de vocês e fizer o cálculo, vai dar bem próximo do valor correto. Individualmente, há variações, tá certo? Mas é uma forma de se estimar a frequência cardíaca máxima de uma pessoa, ainda que se possa cometer erros. Então, suponha que eu peguei a Letícia lá e fiz esse teste junto com ela, tá? Supondo aí que a Letícia tenha um pouco menos ou um pouco mais que 20 anos de idade, e ela atingiu 190 batimentos, então eu calculo, olha, ficou um pouquinho abaixo aí dos 200, dos 195, mas ainda assim eu posso considerar válido 190. Né? Agora, se ela parar com 180 ou 178, Letícia com 20 anos, ela eu vou falar assim, não, peraí, houve, por alguma razão, ela não atingiu a frequência cardíaca máxima estimada para a idade. Eu calculo quantos por cento que ficou faltando e coloco no relatório. Ocorreu um déficit cronotrópico de tantos por cento. Tá? Déficit cronotrópico é quantos por cento faltou para ela atingir a frequência cardíaca máxima dela estimada. Pode ser que a frequência cardíaca máxima dela seja mais baixa mesmo. Agora, pode ser o seguinte, ela tenha parado o teste porque ela sentiu fadiga na perna, ela sentiu dor lombar, dor no joelho, ela não conseguiu coordenar o movimento mais. Ou pode ser alguma razão cardíaca, cardiológica, que fez com que ela não chegasse à frequência cardíaca máxima dela. Certo? Portanto, isso, numa avaliação clínica, é de fundamental importância. Provavelmente para pessoas aí de 20 e poucos anos de idade, não tenha problema. Ontem, por exemplo, o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 14 anos, estava jogando bola, 9h30 da manhã, e desmaiou, apagou no meio do campo. Minha irmã me ligou desesperada, vou levá-lo para o atendimento, já tinha recebido o atendimento médico, já estava bem, falando, conversando, comendo e tal, já estava em casa, e eu falei assim, não, calma, o sujeito no pronto atendimento agora está esperando alguém passando mal, ele já não está passando mal há muito tempo, já está ótimo. Ela controlou pressão, já estava normal, controlou glicemia, estava normal, são fatores importantes, a frequência cardíaca estava no patamar normal e estável, pulso bom e estável, então, o que o médico lá vai fazer? Agora, você vai tentar, então, agora investigar o porquê que ele teve esse apagão. Estava muito quente, pode ter sido uma queda de pressão, coisa assim. Mas normalmente não se espera isso, entende? Agora, supondo que ele vá, então, com 14 anos de idade, ao cardiologista, e eu que vou levá-lo, ele faça esse teste, ele vai fazer esse teste, só que com eletrocardiograma, tá? Medindo pressão ao mesmo tempo também. E ele, ao invés de chegar perto dos 190, 195, ele parar com 178, o médico vai falar assim, bom, diante do histórico dele ter apagado, de ele não ter problemas de coordenação ou de fadiga periférica, e não chegou lá em cima, opa, peraí, o que está acontecendo? Entenderam como é que funciona a percepção do que é um exercício que indica alguma alteração clínica importante, relevante, ou quando não, tá? Quando é algo normal. Então, a pessoa que estiver fazendo o teste, professor de educação física, médico ou fisioterapeuta, vai denotar esse déficit cronotrópico lá. Estão vendo, então, pessoal, que a frequência cardíaca máxima, ela assim como toda frequência cardíaca, ela é uma variável muito importante, uma variável fundamental, tá? Vou te dar um outro exemplo meu. Eu já contei para vocês, eu tive problemas seríssimos de estresse e burnout em 2018, no final de 2018, tive que ficar 4 meses sem trabalhar, sem dar aula, nem grupo de WhatsApp eu participava, não conseguia nem carregar meu notebook,
de tão fraco, de tão fatigado que eu estava. Bom, voltei a trabalhar, fui voltando, fui recuperando, fui fazendo uma série de fisioterapias e de terapias e tudo mais. E eu pedalo muito, né? Vocês estão vendo a minha bicicletinha aqui atrás. Eu pedalo nessa bicicleta que vocês estão vendo aqui, ó. Tá? Não é, vocês verem que não é mentira, tá bom? É um negócio muito interessante o seguinte: hoje eu consigo atingir frequências cardíacas de 90% do máximo, 85% do máximo, claro, pedalando forte, mas eu atingo as frequências cardíacas até com uma certa facilidade. Depois que eu consegui voltar a pedalar, e durante muito tempo, durante uns 2 anos, a minha frequência cardíaca, não consegui uma frequência cardíaca de 120 batimentos, a minha perna estava esgoelando. E isto é concordante com um quadro de overtraining ou burnout, que é o seguinte: no overtraining, no acesso, na síndrome do overtraining, no acesso de treinamento, junto com outros fatores, porque o overtraining nunca é causado só por excesso de treinamento, mas o overtraining é caracterizado por uma queda não explicada do rendimento físico, esportivo, mesmo quando você permite que a pessoa recupere, mesmo quando você permite que a pessoa descanse, tá? Ou você tem um aumento muito grande da frequência cardíaca, mas normalmente da submáxima, ou como aconteceu comigo, eu achava, não, então eu mesmo, como fisiologista, em mim mesmo, eu falava assim, não, a minha frequência cardíaca máxima ela é mais baixa mesmo, eu tenho uma resposta mais baixa de frequência cardíaca, eu estou esgoelando aqui, e minha frequência está 120. Beleza, para chegar a 120 é um negócio. De repente, eu fui, com o passar dos meses, descansando cada vez mais e tudo mais, eu comecei a perceber que eu conseguia atingir valores maiores de frequência cardíaca. Olha que interessante. Até que hoje eu chego perto da minha frequência cardíaca máxima. Olha que barato, né? Então, assim, eu mesmo percebi, então, olha, naquela época, o meu corpo não atingia a frequência cardíaca máxima. E por quê? Não é porque eu não consigo pedalar forte. Termina que eu não consigo pedalar forte por uma questão cardiovascular. Mas o que ocorre? Não há sensibilidade, há uma inibição da sensibilidade do coração à estimulação simpática. O coração não responde aumentando tanto a frequência cardíaca como deveria. Tá? Cada pessoa responde de uma forma um pouco diferente, mas isto é só um exemplo de como que a frequência cardíaca pode mostrar uma diferença de comportamento de pessoa para pessoa, do status dela. Agora, não adianta eu me comparar com o Vinícius, com o Diogo, com a Letícia. Tá? É o meu comportamento comigo. Então, eu sei qual é o meu comportamento de frequência cardíaca e eu posso, então, perceber que eu estou tendo alterações em tal sentido ou tal sentido. Letícia com a dela, o Vinícius com a dele e o Diogo também. Tá? É por isso que é importante você conhecer a sua frequência cardíaca, suas respostas típicas, e é por isso que é importante você entender as dos seus atletas também, as das pessoas que você vai monitorar. Não de todos os seus alunos entender, mas se você tiver um atleta de mais alto rendimento, é importante você saber isso, ok? Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma coisa para vocês aqui agora. Olha só, vou ver se eu consigo mostrar, aparece aqui. Isso daqui, ó, é a minha frequência cardíaca ao longo da semana. Cada pontinho é um dia. Olha esse pico aqui, ó. Olha esse pico. Eu dormi muito mal nesse dia e apareceu. Hoje já dormi melhor, mas de uma maneira geral, olha aqui, essa frequência cardíaca, esses 3 dias aqui, ó, essa frequência cardíaca ela é muito maior do que a frequência cardíaca que eu tenho normalmente. Entendem?
Então, assim, eu percebo que está vendo valor, olha, valor de frequência cardíaca média de repouso, que o RHR, Resting Heart Rate, 62 batimentos, é muito alto para mim. A minha, normalmente, 52, 53 de média, tá? Então, vocês vejam, e vocês me viram bocejando, eu falei que eu tive pesadelo à noite, eu tenho dormido muito mal, não sei por quê, eu estou muito cansado, isso é fato. Tenho estado muito cansado, muito trabalho, muita sobrecarga, muita preocupação. Mas, fora isso, não há nenhum conflito interno. Eu tento descobrir, ver se tem alguma coisa me incomodando. Não consigo identificar. É importante você tentar identificar, porque muitas vezes é algum grilozinho que está lá no seu subconsciente que não está te deixando relaxar. E eu acredito que seja isso. Não acredito que isso seja por causa de cansaço, não. Sabe? É um cansaço, mas é um outro tipo de cansaço. E olha que legal o traçado. Só mostrar para vocês aqui, olha. Traçado do repouso. Então, eu vejo, pelo menos, olha, que houve momentos aqui, ó, onde eu tive 53 batimentos, pelo menos. Tá? 53. Aqui foi a hora que eu tomei banho, né? 53 aqui eu já estava acordado. Tá? Você, olha, pelo menos eu tenho acordado alguns momentos onde a frequência cardíaca baixa. Não está tão extremo. Quando eu tive Covid, então, tenho 53, alguma coisa assim, minha frequência cardíaca ficava a 90 o tempo inteiro. Quando eu vi isso, frequência cardíaca o tempo inteiro 90, eu falei, meu Deus do céu, coraçãozinho está trabalhando. E me deu um pouquinho de medo, né? Alguém colocou alguma coisa no bate-papo. Felipe, 40 e poucos, sim. Outro dia eu tive 48, tá? 40 e poucos, sim, é normal, principalmente em pessoas bem condicionadas aerobicamente, tá? O sono profundo, ela chega aos 40 e poucos, certo? Eu já tive atleta com 32 batimentos, mas é raro, raríssimo, 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 ok? Se você não estiver sentindo, é você, não sei se é você, então, ótimo, Felipe, você tem feito bastante atividade, eu não te conheço, né, pessoalmente, mas se você está feito bastante atividade, se você tem corrido, tem pedalado, tem nadado, atividades mais aeróbicas, feito circuito, crossfit, alguma coisa assim, isso é um sinal de bom condicionamento, tá? O que não é normal é se ela ficar perto de 40, 40 e poucos batimentos, sem você sendo uma pessoa sedentária. Aí é bom você tomar um cuidado, vai correndo para o hospital, né? Isso, 5, 6 vezes a semana, circuitos, treino de força, né? Isso é bom, um sinal de bom condicionamento, costuma ser um sinal de bom condicionamento físico, ok? Parabéns. E é um fator extremamente protetor para o sistema cardiovascular também, né? Sinal que você está conseguindo atingir um sono recuperativo, né? O seu sono está te descansando de fato, ok? Então é isso, tá? Bom, mais 2 gráficos aqui da frequência de parâmetros cardiovasculares. Olha só, pessoal, o mesmo teste progressivo, intensidade progressiva, o volume sistólico. Nota que o volume sistólico ele aumenta de forma linear, atinge um máximo e depois apresenta uma leve queda, mesmo com um aumento ainda da frequência cardíaca, da intensidade do exercício e da frequência cardíaca também. Você fala assim, mas como é que pode? A frequência cardíaca aumenta assim. E o que eu quero, que é importante mesmo, que é o débito cardíaco, que é o volume de sangue ejetado, né? Ele aumenta assim, ó. Também tem o padrão linear, a gente tem um platô aqui. Isso aqui é o débito cardíaco máximo, o volume máximo de sangue ejetado pelo coração em 1 minuto. Então, por que que o volume sistólico tem esse comportamento? Comportamento importante, interessante. Pelo seguinte, porque numa intensidade já intermediária, tá, de exercício, a frequência cardíaca atingiu um patamar tal que o intervalo de tempo entre uma sístole e outra, entre um batimento e outro, é curto demais para permitir um enchimento adequado do coração. Tá? Então, se eu tenho um enchimento inadequado,
eu tenho uma diminuição da pré-carga, ou seja, uma diminuição do volume diastólico final. Significa que o coração não está completamente cheio, logo, as fibras musculares cardíacas não estão completamente distendidas. Isso implica uma diminuição da força de contração, logo, diminuição do volume sistólico. Tá? Significa que, a partir dessa intensidade, todo e qualquer aumento do débito cardíaco vai ser atribuído ao aumento da frequência cardíaca e não mais o volume sistólico. E que existe uma intensidade ótima onde se atinge o volume sistólico máximo, então, de forma ótima. É o momento, então, de maior eficiência cardíaca. Tá? Atletas de alto rendimento, não precisa às vezes nem ser alto rendimento, pessoas muito bem condicionadas, o Filipão aí, que está com 40 e poucos batimentos durante a noite, ele provavelmente não tem isso. Tá? Esse é um fenômeno que tende a desaparecer quando as pessoas se condicionam melhor. Ok? E aí você fala assim, mas não é meio um contrassenso? Não. Por exemplo, você pode ter um Porsche que vai a 200, um BMW que vai a 270 km por hora. Então, ele atinge 270 km por hora, ele atinge uma potência do motor que leva o carro a essa velocidade. Mas ele é mais econômico quando está a 120 km por hora. É onde ele anda mais com menos gasolina. Isso seria uma analogia para o funcionamento cardíaco. Ele atinge um débito cardíaco bem maior, mas o momento de maior eficiência é esse daqui. Tá? Pois bem, finalmente, um gráfico mostrando os efeitos do exercício na água. Tá? Eu tenho aqui um exercício progressivo em vermelho na água, em um exercício de intensidade de consumo de oxigênio correspondente, né? A forma de você relativizar a intensidade, porque como é que você compara uma intensidade fora da água, uma intensidade dentro da água? Então, você pega um consumo de oxigênio semelhante. Isso aqui não precisa ser natação, não. Isso pode ser uma hidroginástica, tá? Então, você pega uma pessoa com 2 litros por minuto de consumo de oxigênio, fazendo um circuito fora da água e fazendo uma hidroginástica. Dentro da água, a frequência cardíaca é sempre menor do que fora d'água. Tá? E por quê? Porque dentro da água eu tenho o efeito da pressão hidrostática da água sobre a superfície do corpo, fazendo com que haja um melhor retorno venoso. Esse melhor retorno venoso leva a um maior volume diastólico final, ou uma maior pré-carga, e melhor contratilidade. Logo, melhor volume sistólico. Então, para o mesmo volume, o mesmo débito cardíaco, dentro da água, eu tenho uma frequência cardíaca menor, porque o meu volume sistólico é maior. E o principal fator que leva a isso é a pressão hidrostática do meio líquido sobre a superfície do corpo. Então, vocês conseguem visualizar aqui como que a atividade física na água é um fator muito favorável em termos circulatórios, tá? Para tirar, por exemplo, edema. Mais um casinho da vida real. No sábado, eu pedalei bastante forte aqui na bicicleta, pedalei 1h10 e bem forte, com muita variação de intensidade, quer dizer, um voluminho bom, 1h10 e bem forte mesmo. E já tinha pedalado 3 vezes durante a semana. Minha perna estava bastante inchada, inclusive fui no Pilates, na fisioterapia, na verdade, mas mais um Pilates, depois da bicicleta, e ela falou assim, a sua perna também inchada. Ela me pediu fazer um exercício com flexão na articulação do joelho, e eu senti dor. É uma dor, mas não é uma dor de ligamento, de tendão, é uma dor como se tivesse um edema, como se a articulação tivesse inchada. Eu falei assim, faz sentido, porque na verdade eu dei uma exageradinha na bike essa semana. E ela falou assim, deixa eu ver. Aí ela viu, sua perna como um todo está muito inchada. Tá? Aí o que eu fiz? Ontem eu fui nadei 1.500,
mais solto, batendo bem perna e tal, desinchou completamente. Tá? Por quê? Por causa disso. O efeito da pressão hidrostática. Tá? Ela comprime o tecido e favorece o retorno de todo quanto é tipo de líquido. Na verdade, ela faz um retorno de sangue, o retorno venoso facilitado, mas essa compressão termina tendo um efeito de drenagem linfática quase. Ela diminui o edema. E é por isso que se usa muito exercício na água para recuperar atleta. Não é para eliminar lactato nem nada, é para diminuir edema. Você faz um exercício leve na água, faz uma hidroginástica leve, o atleta dá um salto quântico de recuperação. Muitas vezes, na minha opinião, muito melhor do que a imersão em água fria. Tá ok? Se tiverem perguntas, guardem para daqui um pouquinho. Vamos fazer aqui, ó, são 10h44, vamos fazer um intervalo até 11. Eu te confesso para vocês que eu estou destruído, estou moído hoje, estou meio cansado. Mas a aula está muito boa até agora, tá? Então, vamos manter no nível. Eu vou falar, espera. Espera só um minutinho, Vinícius. Vai lá. Bom, pessoal, o Vinicião soltou aí a gravação, então vocês perderam a parte de eu explicando os ramos parasimpático e simpático e a atuação deles sobre o músculo cardíaco. Mas o que eu queria falar é sobre essa variável importante no monitoramento de atletas, que é a variabilidade da frequência cardíaca, que seria o seguinte: se eu colocar vocês agora num quarto, penumbra, silencioso, com uma temperatura agradável, vocês deitados ou reclinados numa cadeira, numa poltrona confortável, e medir a frequência cardíaca de vocês. Vocês sabem que ninguém vai entrar, não vai ter nenhum estrondo, ninguém vai te perturbar, nada. Você tem um ambiente completamente seguro e tranquilo. E eu medir a frequência cardíaca de vocês, ela vai dar provavelmente uma linha horizontal, não é isso? Com leves flutuaçõezinhas, mas uma linha horizontal. Tá? Por quê? Você está completamente em repouso e tranquilo. No entanto, se eu passo sobre essa linha algumas transformações matemáticas, uma transformação chamada transformação de Fourier, por exemplo, a gente percebe que ela não é uma linha contínua, ela tem bastante variação. Tem formas muito claras de eu verificar essa variação. Uma das formas é o seguinte, olha, deixa eu até mostrar aqui que eu tenho uma figura mais aqui na frente de um traçado de eletrocardiografia. Olha aqui, ó, um traçado de eletrocardiografia normal. A onda P, o complexo QRS e a onda T. Aqui é a repolarização no ventrículo, não é? E aí o próximo batimento vai ser igual, igual, igual. Se eu meço o intervalo de tempo em milissegundos entre uma onda R e a outra onda R no traçado eletrocardiográfico, ou seja, eu meço o tempo entre o intervalo RR, tá? Esse é o intervalo RR. E isto é a forma de medir o tempo entre uma sístole e outra oficial. Eu percebo que o tempo não é igual. Significa que a frequência cardíaca não está igual. E ela apresenta uma variação grande. Olha que interessante. Essa variação, ela reflete... Epa, foi demais. Desculpa. Essa variação, ela reflete a competição entre o parasimpático e o simpático. Tá? Às vezes, a gente tende a pensar que quanto mais relaxada e recuperada a pessoa está, mais estável vai ser a linha. Só que não. A variabilidade da frequência cardíaca, por estar sujeita à estimulação tanto de simpático sobre o músculo cardíaco, quanto de parasimpático, e essa competição, quanto mais variável a frequência cardíaca estiver, ou seja, quanto maior for a variabilidade da frequência cardíaca,
mais recuperada a pessoa está, porque mais sensível para a estimulação parasimpática e simpática estão os receptores no músculo cardíaco. Quanto mais dificuldade você tem para assimilar aquela carga de treino, ou a carga da vida, do treino e da vida, você não sabe se você vai mudar de time, você não sabe se o Arrascaeta vai continuar no Flamengo ou se ele vem para o Atlético. E isso é uma situação real atual do futebol. Você imagina como que o Arrascaeta está. O Pedro, do Flamengo, que não consegue fazer gol, não sei quantos jogos, está todo mundo querendo. Ontem os caras fizeram no rádio quase que umas 3 teses de doutorado sobre por que o Pedro não faz gol. Há assuntos mais importantes na vida. Mas você imagina como que isso é para o Pedro, trabalhar isso. Então, há pessoas que trabalham bem, há pessoas que trabalham mal. Não é? Essas inseguranças. O atleta que está tendo problemas de relacionamento com a namorada, com a esposa, com os filhos, não é? Treinando muito, sequência de jogos. Tudo isto influencia na capacidade de o corpo responder a estímulos. E quanto menor esta capacidade, menor a variabilidade da frequência cardíaca. Quanto maior a capacidade de responder, significa que mais inteiro a pessoa está. De uma forma geral, maior a variabilidade também da frequência cardíaca. Tá? Isso é muito usado. Nós usamos muito. Eu já fiz várias pesquisas publicadas em revistas científicas sobre isso. Só colocar meu nome lá, Prado, LS, no PubMed, que você vai achar. E tem um artigo que nós fizemos com um aluno de mestrado na época, publicado na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, 2007, 2008, não me lembro bem, com jogadores dos juniores do Atlético. A resposta deles a diferentes cargas de treinamento. Então, você vê que a variabilidade da frequência... A gente não viu nenhum outro fator psicossocial, afetivo, extracampo, mas a gente viu a resposta deles a variações, oscilações de carga de treino. Então, a gente media qual era a carga dos treinamentos da semana, mudou a semana, a carga mudou. Você vê que a variabilidade da frequência cardíaca também muda. No entanto, a variabilidade ela é muito sensível, mas ela é muito importante para denotar, principalmente, capacidades ou incapacidades crônicas de lidar com situações da vida cotidiana. Perfeito? Essas situações incluem carga de treinamento, mas Covid sim, Covid não, vai abrir tudo, não vai abrir tudo. Eu não consigo assistir aula porque o meu irmão quer usar o computador e eu preciso, e ele é um chato, e o meu namorado que não sei o quê, enfim, tá? É por aí que vai. Beleza? Eu acho que tinha faltado essa explicação da variabilidade, que é muito importante. Agora o seguinte, pessoal, perguntas sobre fisiologia cardiovascular, estamos bem? Estamos bem, né? Ótimo. Ninguém tem pergunta. Beleza. Olhem só um minutinho. Fisiologia respiratória. A gente tem aqui as vias aéreas superiores. Aqui agora também eu vou falar aquela contextualização para o exercício físico, que ela é muito importante, não é? Para não ficar descrevendo, né, aquelas coisas da fisiologia humana básica. Vias aéreas superiores, traqueia, aqui a gente vê os brônquios, os bronquíolos, né, os bronquíolos, na verdade, não aparecem aqui. Em rosa, aqui, ó, nesse rosa clarinho, a gente vê o parênquima pulmonar. E aqui, se nós ampliarmos, a gente tem uma visualização bonita do que é um bronquíolo, do que é um alvéolo, aqui um alvéolo, não é?
vários alvéolos, aqui, ó, vários alvéolos, e a gente tem uma visão de como funciona a circulação do sangue nesta rede capilar que envolve os alvéolos. Ou seja, vocês percebam que a passagem dos gases, ou seja, de um ponto de maior concentração, como, por exemplo, dentro do alvéolo está o oxigênio, ocorre por difusão no sentido de um ponto de menor concentração, que é o sangue. E o CO2 em maior concentração no sangue passa por difusão para dentro do alvéolo para ser expirado, não é? Essa passagem por difusão depende do gradiente de concentração e depende da superfície, da área de superfície de toque, de contato entre os alvéolos e os vasos sanguíneos, tá? Isso mostra, então, aqui nessa ilustração, essa proximidade. Qualquer destruição dessa estrutura pode ser fatal. O COVID, por exemplo, ele não altera o alvéolo como uma pneumonia comum. Na pneumonia comum, na asma, na bronquite, o alvéolo ele se enche de líquido e líquido aqui dentro faz com que a troca gasosa, obviamente, diminua. No COVID, por exemplo, o parênquima pulmonar, essa parte rosa, onde estão as vias aéreas, é acometido, tá? Então, esse parênquima, ele comprime os vasos, na tomografia sai aquela imagem que eles chamam de vidro fosco, né? Que é diferente de uma pneumonia convencional. Eu, no meu caso, tive 50% dos 2 pulmões tomados por isso, né? E é uma doença que pode sair do controle, né? A qualquer momento, é meio pavoroso. Então, vejam bem, a troca gasosa, qualquer coisa que interfira nessa troca gasosa tem dificuldade para respirar, tá? Ocorre aqui a gente vê o sangue chegando cianótico, azul, ou seja, cheio de dióxido de carbono, sangue venoso, portanto, a troca dos gases vai acontecendo e a saída do sangue já com o sangue arterial, pobre em CO2 e carregado de oxigênio, tá? Aqui a gente vê uma figura parecida, mesma coisa, então, aqui o sangue venoso, a troca gasosa acontecendo aqui, você vê a rede capilar perto dos alvéolos, e o sangue já retornando para o coração, pela veia pulmonar, não é? Tudo que entra no coração é uma veia, tudo que sai do coração é uma artéria, o sangue aqui, então, já oxigenado de volta para o coração. Okay? Então, aqui em vermelho já o sangue voltando para o coração, que mostrando a passagem dos gases, né? Sai CO2, entra oxigênio para dentro da circulação. Essa figura tem de diferente que ela mostra que o principal músculo da respiração, que é o diafragma, que parece uma abóbada, né? Parece uma cobertura em cima das vísceras abdominais e que separa o tórax do abdômen. Não é? E a contração desse músculo, é importante você ver o tamanho que é o diafragma, que é um músculo grande, para você imaginar também que o diafragma, ele consome ele mesmo, quando está trabalhando, muito oxigênio. Tá? Isso aí vai ter uma implicação muito grande depois. Nós temos aqui os pulmões, o parênquima pulmonar de novo, e as costelas, não é? Lembrem-se que o parênquima pulmonar ele está ligado às costelas, não é? A caixa torácica, através de 2 estruturas chamadas de pleuras. Nós temos 2 pleuras, uma pleura chamada pleura de parede, ou seja, pleura parietal, e uma pleura visceral, tá? Que está ligada ao parênquima pulmonar. Entre elas, entre as 2 superfícies, existe um líquido chamado de surfactante, e que
Imagina que você pegue uma placa de vidro, molhe essa placa de vidro, pegue outra placa de vidro. O que acontece quando você gruda as duas? Elas colam, aquela água entre as duas placas atua como um surfactante, ou seja, eles não deixam as superfícies se descolarem, e aquele vidro você não consegue descolar ele, só se você arrastá-los assim, e eles perderem o contato, aí se separa. Fora isso, é muito difícil depois você conseguir separar esses dois vidros. Tá? Assim funciona na pleura visceral e pleura parietal. Pleura visceral no parênquima, pleura parietal na parede torácica, onde estão as costelas, e o surfactante, de forma que toda a expansão do tórax e do abdômen puxam o parênquima e expandem as vias aéreas. Na hora que você expande, você tem muito mais volume aqui dentro, um espaço maior para o mesmo volume de gás, ar. O que você tem? Você diminui a pressão. Então, você cria uma pressão negativa e o que ocorre? O ar é sugado para dentro do seu pulmão, para dentro das suas vias aéreas. Na hora que você relaxa a musculatura, o tórax volta ao tamanho normal, esse ar é expelido. De forma que, em repouso, como nós estamos agora, a inspiração é um processo ativo, onde a musculatura ventilatória expande o tórax superior, na verdade, essa expansão para baixo é a expansão do abdômen pela contração do diafragma, mais a expansão do tórax. Posteriormente e lateralmente é feita pela musculatura ventilatória, que eu vou mostrar daqui a pouquinho qual é, mas que pela ação das pleuras faz com que o parênquima se expanda, cria-se uma pressão negativa e o ar entra. É assim que funciona. Na hora que você relaxa a musculatura ventilatória, o tórax volta à posição normal, porque essas estruturas anatômicas elas são elásticas, existe uma elasticidade nelas, e por causa dessas propriedades elásticas do tórax, o ar é expelido das vias aéreas. Perfeito? Assim funciona, então, a ventilação em repouso, né? Só mostrando aqui, olha, a musculatura ventilatória. Então, a gente teria aqui os músculos da inspiração. Os escalenos, esternocleidomastoideo, não é? Os intercostais externos, os parasternais aqui, ó, perto do externo, e o diafragma. Aqui está vendo a grande abóbada, você vê que o diafragma tem origens e inserções aqui em processos das vértebras. É um músculo complexo esse aqui, tá? Na parte até anterior das vértebras. Interessante. E os músculos da expiração. Eu acabei de falar que a expiração ela é em repouso ela ocorre em repouso por causa das propriedades elásticas da caixa torácica, ou seja, tá? O ar é expelido. Mas durante o exercício, quando você tem que aumentar a sua ventilação em muitos litros por minuto, eu preciso de uma ação muscular para que isso aconteça mais rapidamente e mais, ou seja, para que eu comprima mais a caixa torácica e o ar saia em maior volume. Tá? Então, o volume respiratório, o volume expiratório de reserva aumenta, é utilizado, o volume expiratório aumenta. Essa musculatura são os intercostais internos, o oblíquo do abdômen, tá? Externo, oblíquo interno, transverso e também o reto abdominal. Então, eu tenho a musculatura da inspiração, a musculatura da expiração. Ok? Atuando aqui. Quando nós olhamos para essa figura, nós vemos aqui, então, um alvéolo.
a rede capilar aqui perto do alvéolo, um corte transversal no alvéolo, que corta aqui também um capilar, que a gente está vendo até o tecido epitelial dentro do alvéolo. E aqui, então, olha, isso aqui ampliado, nós temos isso aqui, ó, uma parede alvéolo-capilar, que seria esta parede, a passagem de oxigênio para dentro do sangue, do alvéolo para dentro do sangue, a passagem de CO2 do sangue para o alvéolo, que vai ser expirado. A gente tem aqui um glóbulo vermelho, ou uma hemácia, ou um eritrócito, não é? Carregado, vermelhinho, porque tem hemoglobina, que dá a cor vermelha ao eritrócito. A hemoglobina é uma proteína globular com 4 radicais de ferro, que liga-se, ou aos quais se liga o oxigênio, não é? Formando a oxihemoglobina. Liga-se também o CO2, formando a carboxihemoglobina. Agora, o CO2 é muito transportado, difundido no plasma também, tá? O CO2 não é transportado só na hemácia, ele é transportado no plasma. Já o oxigênio é transportado só na hemácia. Quando nós vimos essa figura, a gente pensa o seguinte: o que seria uma crise asmática aqui? Não sei se tem alguém da turma aqui que tem asma ou teve asma. A musculatura dos bronquíolos e perto dos alvéolos, os bronquíolos e na região dos alvéolos, isso vou mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Essa parte aqui, os bronquíolos, os alvéolos, isso é envolvido por musculatura lisa, igual os vasos sanguíneos, tá? Ocorre, quando se fala de um bronquioespasmo, é uma contração involuntária da musculatura lisa, diminuindo o fluxo de ar para os alvéolos e, eventualmente, diminuindo a área interna dos alvéolos. A área interna dos alvéolos, ela é determinante na troca gasosa, tá? Tanto o fluxo de ar nos bronquíolos para os alvéolos, quanto a área interna dos alvéolos. Eu tenho um espasmo na musculatura lisa que diminui tanto a chegada de ar oxigenado, quanto a saída dele também, o do ar cheio de CO2, mas diminui a área que eu tenho para troca gasosa por difusão. Então, o que ocorre? Eu tenho uma reduzida troca gasosa, uma perda de saturação de oxigênio na hemoglobina, falta de ar. A pessoa fica, então, ofegante, precisando de ar. Em determinados casos, determinadas pessoas, isso pode levar à morte. Principalmente quando ocorre uma primeira crise asmática. Se não me engano, quem foi? Fernanda Young, que morreu recentemente numa crise asmática. E ela não tinha com ela estava no interior, no sítio dela, e não tinha a substância que se usa para reverter esse quadro, que é uma substância bronquiodilatadora. Bronquiodilatador, ele atua sobre a musculatura lisa dos alvéolos, tá? E relaxa essa musculatura. Com isso, então, eu tenho um reestabelecimento da área de superfície aqui para troca gasosa e um reestabelecimento do fluxo. Fernanda Young não tinha esse medicamento, morreu sem ar, sufocada. Da mesma forma, outras crianças morrem. Na Alemanha são 600 crianças em média por ano que morrem na primeira crise asmática. Tá? Depois a pessoa pode desenvolver uma bronquite, isso que pode encher de muco, piora ainda mais a situação. E esse espasmo da musculatura lisa dos brônquios, o bronquioespasmo, é causado por uma série de fatores. Por exemplo, normalmente são alergênicos, fatores que deflagram alergia, pó, poeira, ácaro, pode ser o ar seco. Essa é uma época agora, a gente está com o ar muito seco, é uma época onde a gente tem muito
muita doença respiratória acontecendo, principalmente em criança. O ar seco estimula o broncoespasmo, a passagem do ar seco pelas vias aéreas causa o espasmo. Tá? Nós temos a asma psicogênica, um aspecto psicossomático que leva ao broncoespasmo, e a gente tem uma asma muito comum em crianças, que o professor de educação física, por desconhecimento, às vezes não detecta e deveria detectar, que se chama asma induzida pelo exercício. Tá? Já ouviram falar de muita criança que, quando começa a fazer exercício, fica muito ofegante, e isso leva a um isolamento da criança, no sentido de evitar fazer exercício, porque ela vai sentir falta de ar, que é o seguinte: o simples aumento do fluxo de ar pelas vias aéreas faz com que haja um broncoespasmo. Asma induzida pelo exercício. Exercise-induced asthma. É o nome, na literatura inglesa, e que normalmente leva a um broncoespasmo nos primeiros minutos de exercício. Se a pessoa não tem o broncoespasmo nesses primeiros minutos, depois ela pode fazer o exercício que quiser, que não vem mais. Então, existem protocolos para, uma vez diagnosticada a asma induzida pelo exercício, a pessoa conseguir fazer exercício físico de forma regular, tranquila, sem ter crise. Tá? Mas quando isso não é diagnosticado, a criança vai levando aquela situação de não querer fazer exercício, termina virando um sedentário até adulto, que acha que vai sempre ficar meio sufocado, meio sem ar, alguma coisa assim. Ótimo. Olha só que interessante, pessoal. O tratamento, então, assim, é um aspecto interessante, a asma induzida pelo exercício. Muito nadador começa a treinar, a aprender natação quando criancinha por causa da asma, tá? Bronquite, doença respiratória, porque a natação faz bem, depois eu vou explicar o porquê que faz bem. Mas olhem só que interessante. Quando nós falamos da asma induzida pelo exercício, ou asma de uma forma geral, o broncoespasmo, eu tomo broncodilatador, tenho relaxamento, restabeleço o fluxo e a superfície, a troca gasosa, e a pessoa volta a respirar normalmente, isso deu, obviamente, uma ideia de jirico para as pessoas, para melhorar o desempenho, principalmente em aspecto de desempenho físico, esportivo, em modalidades que dependem essencialmente, primordialmente, de capacidade aeróbica de oxigênio, ciclismo, corrida, natação. Na época onde isso começou não havia triatlon ainda, não é? Enfim, que é o seguinte: bom, se eu sou uma pessoa que não tenho asma, inalo o broncodilatador, eu vou ter um efeito potencializado aquilo. O asmático restabelece o fluxo e a área e respira normalmente. Eu, que não sou asmático, vou ter o quê, então? Um alveolão, não é isso? E uma enorme capacidade de oxigenar meu sangue, de oxigenar meu sangue, e logo de produzir mais energia pelas vias aeróbicas, pelas vias metabólicas aeróbicas, vias oxidativas. Isto já matou muito atleta. Por quê? Porque o broncodilatador atua em receptores adrenérgicos na musculatura lisa. Adrenérgico, ou seja, é um simpático mimético. Ele mimetiza a ação do sistema nervoso autônomo simpático, ação humoral, endócrina, da adrenalina. Tanto que em crises asmáticas gravíssimas, com ameaça à morte, qual é o primeiro tratamento de emergência? Injeção de adrenalina. Quando a pessoa está morrendo sufocada, você não dá o broncodilatador, você injeta adrenalina e a pessoa tem um primeiro relaxamento. Mas o bronquiodilatador, ele é uma substância muito menos
agressivo do que a adrenalina direta, mas é um simpático mimético. Se é um simpático mimético que relaxa a musculatura lisa do alvéolo, atua também nos receptores humorais do sistema nervoso autônomo simpático, ou seja, os receptores adrenérgicos no coração, no músculo cardíaco, de forma que inalar um broncodilatador aumenta a frequência cardíaca. Hoje, os broncodilatadores de última geração, eles têm menos, eles são mais bem recortados e têm menos esse efeito. Mas ainda hoje, há um aumento da frequência cardíaca, as pessoas experimentam um certo grau de taquicardia. Agora, você imagina, se você tem uma taquicardia forte e sai para fazer uma atividade onde a sua frequência cardíaca já chegaria a 190, 195, 200 batimentos. Como, por exemplo, uma prova de ciclismo de estrada. A pessoa atinge 220, 25, 230, 240 batimentos, tem uma fibrilação ventricular, parada cardíaca, morre no meio da corrida. É um risco enorme. Mas até hoje isso é relativamente difundido entre atletas de massa. Entre atletas de ponta não é difundido porque isso sai no exame antidoping. Ou seja, na urina, as substâncias broncodilatadoras são detectadas e facilmente detectadas. Portanto, isso é muito usado no esporte de massa, como, aliás, quase todos os métodos de dopagem são muito mais comuns no esporte de massa do que no esporte de alto rendimento. No alto rendimento, você tem controle antidopagem, as pessoas não se arriscam tanto. Tá? De uma forma ou de outra, tirando-se os riscos fora de parada cardíaca, de problemas cardiovasculares, será que isso aumenta o desempenho? A resposta é não. E por que que não? Agora, muita atenção para isso. Porque em repouso, o sangue está saturado em 98% com oxigênio. Vocês viram falar muito dos oxímetros aí, que medem a saturação de oxigênio na ponta do dedo em sangue misto, não é? Eu estou falando aqui de sangue, e aí lá também o ideal você ter 98%, tá? O ideal, estou falando aqui agora de sangue arterial, ou seja, o sangue que sai do coração ou o sangue que sai do pulmão após a circulação pulmonar, após a via troca gasosa pulmonar. Esse sangue é saturado em 98%. Não adianta você colocar o broncodilatador para aumentar isso. Aí você contra-argumenta e fala, não, professor, mas eu estou falando de quando a pessoa está fazendo o exercício físico. Olha, aí vem uma informação importante. Quando nós fazemos o exercício físico, nós não temos dessaturação de oxigênio no sangue arterial, nem quando o exercício é realizado em intensidade muito elevada. Nem quando o exercício é realizado em intensidade muito elevada. Perfeito? Isso é novo. As pessoas vinculam muito o estar ofegante, a ventilação muito aumentada, a necessidade que se sente de oxigênio quando nós estamos fazendo exercício em alta intensidade, com falta de oxigênio. Mas oxigênio não está faltando. Você queria tê-lo mais na célula muscular para produzir mais energia pelas vias aeróbicas. Mas o seu sangue está saindo do coração ou do pulmão, da circulação pulmonar, totalmente saturado de oxigênio, mesmo quando o exercício é feito em intensidade máxima. Portanto, não ocorre dessaturação de oxigênio em sangue arterial em exercício intenso. Certo? E aí agora vem muita atenção para isso, vem as exceções. Exceto
na altitude, claro, por causa da baixa pressão parcial de oxigênio no ar. Mas, na altitude, a gente está falando de uma situação difícil de acontecer, ainda mais no nosso país. Mas vamos pensar em situações mais reais. Ocorre, ou pode ocorrer, dessaturação de oxigênio em indivíduos portadores de DPOCs, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como, por exemplo, enfisema pulmonar, como bronquite, como fibrose cística. Pode haver dessaturação no exercício intenso em indivíduos no processo de envelhecimento mais avançado. Por quê? Porque estas estruturas, como vocês estão vendo aqui, elas perdem elasticidade. Você está vendo que você tem articulação o tempo inteiro aqui, ó, várias articulações. Você tem líquido aqui. O processo de envelhecimento faz com que, então, para que você dilate a caixa torácica, você tem que ter mais ação da musculatura da inspiração. E a expiração também precisa de mais atuação da musculatura, porque diminuiu a elasticidade com o processo de envelhecimento da caixa torácica, de todas as estruturas envolvidas. De forma que, em repouso, o idoso, principalmente o muito idoso, você começa a perceber que ele tem uma respiração mais plana. A respiração dele é mais plana. Tá? No caso do exercício, no idoso, ele precisa de muito mais atividade muscular para expandir e depois para diminuir a caixa torácica. De forma que, em idosos, pode haver, sim, dessaturação de oxigênio no exercício intenso, tá? E agora a exceção da exceção, que ocorre eventualmente em atletas muito bem treinados aerobicamente, já com consumo máximo de oxigênio muito elevado, quando estão fazendo exercício aeróbico numa intensidade muito elevada. Ocorre uma situação chamada, então, de hipóxia arterial do exercício intenso. Hipóxia arterial do exercício intenso, que é onde a capacidade ventilatória, de fato, começa a representar um fator limitante. Tá? Aí, então, vem uma grande novidade. A capacidade ventilatória máxima não é, ou seja, quantos litros de ar por minuto você consegue ventilar, em termos máximos, no exercício intenso máximo, não é determinante do consumo máximo de oxigênio, do VO2 máximo, da capacidade, da potência aeróbica máxima. Exceto na altitude, portadores de DPOC e asma, em idosos, ou durante o processo de envelhecimento, ou, eventualmente, em atletas com capacidade aeróbica já extremamente elevada. Ok? E não é em qualquer tipo de prova. A gente não sabe exatamente onde isso seria mais importante. Vamos dar o exemplo, por exemplo, aqui agora de duas provas. A Ana Marcela nadando 10 quilômetros na água do mar, uma prova que ela terminou em 1,59 alguma coisa, ou seja, 2 horas de natação muito intensa, ou o campeonato, a etapa do Campeonato Mundial de Triatlon, que é um triatlon de sprint, onde a pessoa nada 300 metros, pedala 8 quilômetros, são 8, 10 quilômetros, e corre 2 quilômetros. E eu vi a prova das mulheres esse fim de semana, elas terminavam perto de 23, 24 minutos. Uma modalidade onde você precisa de muita potência aeróbica, de muito consumo máximo de oxigênio. 23 e 24 minutos. Já a prova da Ana Marcela, que também vai depender muito do consumo máximo de oxigênio, mas depende muito mais de outros fatores. Outros fatores começam a interferir mais aqui.
é difícil para a gente hoje precisar onde a capacidade ventilatória interferiria mais no desempenho. Lembrando, ela não determina o consumo máximo de oxigênio, a potência máxima aeróbica, mas ela determina sim o desempenho. Tá? Por quê? Você imagina eu e o Vinícius aqui, ó, eu e qualquer outra pessoa, vamos colocar um outro homem, a gente fazendo uma corrida a 10 km por hora, porque a gente está com 10 km por hora, é aquilo que a gente precisa para aquela nossa competição ali, aquela nossa modalidade. Tá? Normalmente, 10 km por hora é uma intensidade bem baixa de corrida, né? Mas vamos colocar nas situações mais mundanas aqui para vocês imaginarem eu e o Vinícius ali. Nós dois, se nós tivéssemos um corpo semelhante, altura, massa muscular, percentual de gordura, uma técnica bem semelhante, a gente está correndo ali a 10 km por hora. Mas suponha que eu tenha uma capacidade ventilatória máxima de 180 litros de ar por minuto e o Vinícius de 150 litros de ar por minuto, ou seja, 30 litros a menos. Mas para a gente correr naquela intensidade, a gente está tendo que ventilar 100 litros por minuto. Eu ventilo 100 litros, igual o Vinícius ventila 100 litros, tá? Mas a minha capacidade ventilatória máxima é maior do que a dele. Para quem que vai estar mais fácil? É para mim, que tem uma capacidade ventilatória máxima maior. Então, mesmo essa capacidade ventilatória máxima não determinando o consumo máximo de oxigênio, principalmente, creio eu, em provas mais longas, onde o VO2 máximo não é tão determinante do desempenho, a capacidade ventilatória máxima, que depende muito da ação muscular da ventilação, vai ser muito determinante. Tá? Tanto, então, que pacientes em recuperação de COVID, como eu, já estou recuperado, na verdade, mas eu continuo fazendo. E atletas de capacidade aeróbica usam um método de recuperação, de treinamento da musculatura ventilatória, como esse aqui. Ó. O aparelhinho se chama Power Breathe, breathe de respirar, né? Isso aqui, vou mostrar para vocês como é que funciona. Você coloca o bocal, aqui não precisa de higienizar, que só eu mesmo que babujo nesse negócio. Você pode colocar um clips nasal aqui para não deixar, né, para a pessoa que não controla muito bem. E aqui você controla, rodando aqui, ó, a resistência que o aparelho faz na inspiração. A expiração não tem resistência, ó. Normal, tá? Agora, a inspiração, presta atenção. Eu estou aqui numa resistência baixa. Esse é o aparelhinho mais difícil, na verdade, você tem 3 gradações, né? Um aparelho verde, como vocês estão vendo, é o mais fácil, um intermediário e um vermelho, onde o bicho fica, onde é o diabo, né? Vermelho de inferno. E eu comecei fazendo no azulzinho, logo depois que eu comecei a recuperar da Covid, e tinha muita dificuldade no nível 3. Agora eu já estou no de atletinhas, que é esse daqui, ainda no nível 2, nível máximo. Mas olha, máximo para mim, né? Mas ele chega até o 10. Eu não sei quem consegue no 10. Não sei. É um pulmão gigante, né? Mas, na verdade, pulmão gigante não, uma caixa torácica gigante e muito hipertrofiada. Mas olha só, para vocês verem, eu acho que dá para vocês perceberem a dificuldade que eu tenho. Quer ver? Olha. Vou expirar. É isso.
Vocês vejam que a frequência respiratória cai, porque é difícil puxar o ar. Isso vai dando um desespero, você fica louco para respirar, você aprende a se controlar também, a dominar bem a respiração. A recomendação é de fazer bastante força para inspirar, usando principalmente o diafragma, tentando não usar muito a musculatura acessória, né? Principalmente esternocleidomastoide e escaleno. E isso fortalece esta musculatura da inspiração. Entende? Que no asmático, no paciente com DPOC, nos idosos, fica mais fraco. Os pacientes que tiveram COVID com maior acometimento, como foi o meu caso, pode ficar mais fraco. E eu quero ver se no próximo projeto nosso Psité eu consigo comprar alguns desses aparelhos, não são baratos, para treinar a musculatura ventilatória de nadadores de alto rendimento. Porque eu percebi esse efeito em mim. É inacreditável como hoje, não tem 2 meses que eu recuperei de Covid, eu estou nadando com mais facilidade do que eu nadava antes de ficar doente. Eu pedalo com mais facilidade, respiro com mais facilidade antes de ficar doente. Eu estou impressionado com o efeito sobre mim, e eu não sou um atleta de alto rendimento. Entende? Eu imagino que atletas possam beneficiar muito disso, mas de uma forma ou de outra, vejam, essa capacidade ventilatória máxima que vai aumentar por causa da força, da potência e da resistência da musculatura respiratória, ela não vai melhorar o meu V2 máximo. Mas eu vou conseguir fazer exercício mais prolongado com um percentual mais baixo da minha capacidade respiratória máxima, o que vai poupar minha musculatura ventilatória. Tá certo? Lembra? Olha o tamanho da musculatura ventilatória. Olha isso aqui, ó. No exercício aeróbico intenso, só a musculatura ventilatória pode consumir de 15% a 20% de todo o oxigênio que você consome. E o que você precisa? Você precisa de mandar oxigênio para o seu deltoide, para o seu tríceps. Se você ficar perdendo oxigênio, ou para o seu vaso lateral, para o seu sóleo, para o seu gastrocnêmio, você fica perdendo oxigênio com isso aqui, ó, você está tirando oxigênio que vai para lá para baixo, para propulsão. Tá? É mais ou menos nessa lógica. Ok? Bom, lá parece uma pergunta no bate-papo. Essa marca se chama Power Breathe. Na verdade, é o seguinte, olha, tem gente que chama isso aqui de um espirômetro. Cada um usa um termo diferente, sabe? Essa é a melhor marca e foi quem patenteou o sistema. Os físicos com os quais eu conversei chamam isso de espirômetro, mas eu não gosto muito desse nome, não. Tá? É um aparelho para aumentar a resistência da musculatura inspiratória. Ok? Prof. Fantástico. Muito. Oi? Prof, me tira uma dúvida. Vai ter diferença entre homens e mulheres nesse processo de capacidade ventilatória máxima devido à presença dos seios? Não. Devido à presença dos seios, não. Os seios alteram centro de massa, tem a ver com pendulação, mas os seios aparentemente não. Agora, a diferença é o tamanho das vias aéreas, principalmente o tamanho de pulmão, que é diferente entre os dois gêneros, tá? Então, mulheres têm menos, tem os pulmões menores, os corações menores em relação a homens, tá? Então, isso entra naquela questão da mulher trans, né? De ela ter o pulmão masculino, mas ter se tornado mulher. Entra. Coração também. Você não reduz o tamanho do coração. Entende? Isso é determinado geneticamente. É difícil dizer, Vinícius, não existe pesquisa sobre isso. Se você muda, provavelmente é impossível. Mesmo se você mudar de sexo antes da puberdade,
há coisas que são determinadas geneticamente e você vai desenvolver para aquele gênero no qual você nasceu. Mesmo mudando de sexo muito cedo na vida, tem coisas que são irreversíveis ou inalteráveis. Esta é uma vantagem, entre aspas, do gênero masculino em relação ao gênero feminino, por causa de volume sistólico, por causa de volume de capacidade ventilatória máxima. Eu tenho muito receio de falar a palavra vantagem, porque parece assim que você está querendo falar que um é melhor do que o outro. Não é que um é melhor do que o outro, mas você tem, por exemplo, a capacidade aeróbica de homens é maior do que a capacidade aeróbica de mulheres. A potência aeróbica é maior, é característica do gênero, por uma série de razões. Coração maior, maior volume sistólico, maior débito cardíaco, eventualmente, pulmões maiores, vias aéreas maiores, mais hemoglobina, mas a hemoglobina você pode alterar com hormônio, provavelmente, tá? Não sei até que ponto é alterável, não saberia te dizer, mas eu imagino que sim, porque a diferença entre homens e mulheres em hemácia e hemoglobina, quer dizer, que determinam capacidade de transporte de oxigênio do sangue, ela é muito dependente de testosterona. Então, a testosterona, se ela for diminuída, pode ser que essa vantagem suma, desapareça, né? E tem as características antropométricas, que são relação entre comprimento de perna, comprimento de tórax, largura da pelve, que normalmente é maior em mulheres. Você vê que, por exemplo, mulheres atletas de corrida de longa distância têm sempre a pelve mais estreita. É uma vantagem biomecânica. São mulheres, mas têm a pelve mais estreita, a pelve mais larga leva a um alinhamento diferente do fêmur, que não é tão eficiente em termos biomecânicos. Então, por isso que homens têm isso. Nós conversamos na outra disciplina, não é, o Vinícius? Que o Eliud Kipchoge, que ganhou a maratona, ele tem 1,67 m de altura e 52 quilos de massa corporal. 1,67 m, 52 quilos de massa corporal. Então, você vê que ele tem muito pouca gordura corporal. Toda e qualquer mulher tem mais gordura corporal do que todo e qualquer homem, por mais magros que sejam. Tá? Até que ponto isso é completamente revertido no caso de uma mudança de sexo? É difícil de dizer também. Então, mas com certeza essa é uma questão, né? Em termos de funcionalidade depois, de capacidade de difusão de gases, provavelmente não há diferença. Mas aqui você tem uma diferença grande. Então, você tem questões biomecânicas importantes, antropométricas importantes, que interferem nas questões biomecânicas, não é? E você tem aqui algumas questões determinadas pelo gênero que tem a ver com realmente tamanho de coração e pulmão. Isso você não reverte com uma alteração hormonal. Ok? Beleza? Então é isso, olha. Vinícius, pode interromper a gravação para mim,